Ela é recepcionista. Atende o telefone, cliente, entregador. E quando chega em casa, ainda sobra energia para brincar com o seu filho. Como ela faz para cuidar da formação do Pedrinho? Leva ele todo dia até o Sesquinho. Te amo, mãe! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O Sesquinho é um deles. Escola infantil para crianças de 3 a 5 anos e 11 meses. As matrículas já estão abertas. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Olá, aqui mais um Pergunta e Resposta para você. Hoje eu, Cristina Forte, em substituição ao meu colega Renato Sagreira, que está proferindo uma palestra a convite da ZUP do Brasil, mas aqui estamos com uma autoridade em medicina, o vice-presidente do CIMERS, esse grande sindicato que é exemplo para o Brasil inteiro, o Dr. Edson Prado Machado. Bom tê-lo aqui conosco, doutor. Bom dia, Cristina. É uma satisfação retornar aqui e bom dia a todos os telespectadores que nos assistem. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque o nosso programa ele é atemporal. Ele entra de manhã, ele entra de tarde, ele entra de noite. Mas, doutor, o assunto é sério. Perfeito. A sua assessoria me informou que o senhor quer provocar uma rediscussão nacional. O senhor quer rediscutir o SUS? Exatamente. Chegou a hora de a gente rever os pilares desse sistema de saúde, que é o maior sistema de saúde do planeta, o maior sistema de saúde que existe no mundo. Então, acreditamos que chegou a hora de a gente rediscutir o SUS. Para quê? Para que ele tenha vida longa, porque se ele não for rediscutido, com os gargalos que se apresentam dia a dia, nós tememos pela continuidade, pela sobrevivência desse sistema que ajuda tantas pessoas e tantas vidas, né, doutor? Exatamente. Então, ou a gente promove essa discussão, ou então a gente coloca em risco esse sistema que é maravilhoso. Maravilhoso no seu conceito, não na sua aplicação hoje. Doutor, o senhor fez um comentário, uma pergunta que diz: o SUS deve ser totalmente gratuito? É isso mesmo? É isso mesmo. Essa pergunta tem que ser feita porque nós falamos com os gestores, nós falamos com diretores de hospitais, com médicos, com prestadores, e a verdade é assim, ó, a gratuidade absoluta do SUS, ele é uma utopia. Utopia por quê? Vamos usar um clichê que é utilizado frequentemente, que não existe almoço grátis. Realmente. Não existe almoço grátis. Quer dizer que alguém está pagando. Alguém está pagando. Uhum. Se ele é gratuito para mim, alguém está pagando pelo meu almoço dito gratuito. Então, assim, o sistema de saúde, ele é eficiente, ele é maravilhoso, mas ele tem que, de alguma forma, ser sustentável. Hoje o governo federal e os governos estaduais e municipais destinam alguma parte da renda para o SUS, do financiamento. Há um compartilhamento institucional para financiar o SUS. Só que esse financiamento ele é muito caótico, porque os municípios têm que repassar um valor, um percentual não passam, a União tem que passar mais, e enfim. Normalmente, o que é privilegiado no SUS? É privilegiado a questão da alta complexidade. Quem precisa de um transplante, quem precisa de uma cirurgia cardíaca. Isso funciona, doutor? Funciona muito bem. Mas o senhor diz que funciona em termos de qualidade ou em termos assim, ó, a pessoa precisa e ela é atendida? Ela é atendida, atendida imediatamente. É incrível. É mais fácil, na maioria das vezes, tu ter acesso a um procedimento de alta complexidade do que tu ser atendida na baixa complexidade, que é aquela consulta no posto de saúde que tu precisa de um especialista, por exemplo. Deixa eu ver se eu entendi, doutor. Se eu tiver uma dor de ouvido, vai ser mais difícil eu ser atendida nos vários postos de saúde do que... Deus o livre, né? Mas se for o caso de um transplante, é isso que o senhor está nos dizendo? É mais ou menos, não é bem assim. Tá, vamos ver, veja bem, o gargalo do SUS é na baixa e na média complexidade. Por quê? Porque a população acorre de forma, assim, muitas vezes desordenada nos postos de saúde. Exatamente pela gratuidade desse sistema, a pessoa tem qualquer problema, vai numa UPA, vai num posto de saúde, ela não fica com
contente com o atendimento, ela procura uma emergência. As emergências são lotadas. Por que elas são lotadas? Porque as pessoas muitas vezes não procuram o postinho porque elas entendem que o postinho de saúde não tem resolutividade. Sim. Então, assim, ela vai na emergência, porque na emergência ela vai demorar 2, 3, 4, 6 horas para ser atendida, mas ela vai fazer o exame, ela vai sair com medicamento. Então, há um gargalo nesse sistema. Por quê? Porque a média e a baixa complexidade não está atendida adequadamente. E não é assim, tu vai ser atendida, não sei em quanto tempo, lá com o médico plantonista da UPA que te atendeu pela dor de ouvido. Mas se tu precisar de um encaminhamento para um otorrino, por exemplo, aí a coisa começa a ficar complicada. Muitas vezes tu vai ser atendida muito mais rapidamente se tu precisa de um transplante ou de uma cirurgia cardíaca do que consultar com um especialista. Incrível assim. essa situação. Então, o que nós queremos com a rediscussão do SUS? É rediscutir as bases, os fundamentos do SUS e propor uma ampla discussão nesse sentido com toda a sociedade e com todos os entes políticos que podem, de alguma forma, interferir nesse sistema. Nesse sentido, nós protocolamos, em maio deste ano, um requerimento na Câmara Federal, junto ao presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, solicitando a instalação de uma comissão externa temporária para rediscutir o SUS. Estamos fazendo, foi o deputado Jerônimo Guerdin quem está capitaneando isso em parceria conosco, com o Simers. Tem diversos outros deputados, o deputado Pedro Westphalen é outro que está nos auxiliando bastante nessa questão. Então nós estamos propondo essa comissão que está na mesa do presidente da Câmara para a gente startar, dar início a esse movimento, essa grande discussão, que vai ser uma grande discussão nacional também. E o que o senhor achou nesse contato com o deputado? Ele teve uma receptividade? O senhor acha que tem futuro, que ele vai se posicionar a favor dessa discussão tão importante para a sociedade, né, doutor? Porque saúde é o item número 1, né? A pessoa sem saúde, ela não é nada, né? Nada. Perfeito. Assim, na verdade, o deputado, ele avalia se tem constitucionalidade imediata, sim, porque não vai passar por comissão de Constituição e Justiça. Não é o caso nesse momento. Como é uma comissão externa que não traz ônus ou não leva ônus, não acarreta ônus para a Câmara dos Deputados, então nós acreditamos que ele vai assinar, ele está se mostrando assim favorável a isso. A grande questão é, uma vez instituída a comissão, vão ser os movimentos de oposição que a gente já prevê que vão acontecer, que basicamente são dos partidos de esquerda. De esquerda? Sim, sim. Que eles vão. A gente já está sentindo resistência nas conversas que está fazendo. Mas isso não nos preocupa, porque o que nos preocupa é rediscutir esse sistema para dar viabilidade ao sistema e garantir para a população que o SUS vai ter vida longa. Se não fizer discussão, a vida é curta. Perfeito. E, inclusive, né, doutor, a população, as pessoas que estão nos ouvindo, que são pessoas esclarecidas, já podem, inclusive, fazer contato com os seus parlamentares para que olhem esse projeto, porque esse projeto, na verdade, ele é bom para a sociedade. Com certeza. A gente também tem que agir, né? Não pode ficar esperando que o Simers faça tudo. Exatamente. O que muitas pessoas que são do contra dizem, agora querem acabar com o SUS. Não, pessoal, nós não queremos acabar com o SUS. Nós queremos dar viabilidade para o SUS. Eu repito o que eu disse no início da nossa conversa. Não existe almoço grátis. Sim. O financiamento do SUS está muito problemático. Os hospitais, muitas vezes, não têm dinheiro para conseguir tocar a sua atividade. Os procedimentos pagos pelo SUS não cobrem as despesas dos procedimentos, então o financiamento do sistema tem que ser revisto, a questão da gestão tem que ser revista. Então o SUS não é só financiamento, é gestão e vontade política. Tem que haver um compartilhamento institucional das responsabilidades pelo SUS. Então essa é uma discussão não só dos políticos, mas da sociedade. Da sociedade. O senhor falou em gestão. Doutor, qual é o problema do médico? São condições de trabalho ou são esses salários que, ao que chega até nós, são bastante reduzidos?
São as duas coisas, mas fundamentalmente o que nós demandamos enquanto sindicato médico que representa a categoria são por melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho. Perfeito. Os salários são defasados, os salários são reduzidos, não é o que a sociedade imaginava algum tempo atrás. Quando eles se dão conta do que o médico ganha, eles veem que não é. É só ver os editais que saem para as prefeituras para concurso público. Tem concurso público querendo médico por R$ 2.800, R$ 3.000 para atender numa UPA, num postinho de saúde. E assim, então, a grande batalha hoje que a gente defende são condições de trabalho adequadas e muitas vezes lutar para que o médico receba esse salário reduzido que muitas vezes está atrasado há 4, 5, 6 meses. Nós temos municípios no Rio Grande do Sul que tem médico que não recebeu o salário de abril ainda e continua trabalhando, continua batendo seu ponto. Que bom que os médicos contam, doutor Machado, com essa representação, porque essa cadeia é que faz movimentar os apelos de cidadania. Eu quero lhe agradecer, muito obrigada. Muito obrigado, Cristina, foi um prazer. Uma imensa satisfação ver instituições tão articuladas quanto o CIMER. Obrigada, doutor. Obrigado a você, obrigado a todos. Então, com essa super interessante entrevista, vamos chamar agora o Tons de Rosa, sempre com novidades incríveis para você. Olá, aqui mais um Perguntas em Tons de Rosa para você. A pauta de hoje hiper especial. Vamos falar de perdas traumáticas e luto com a doutora Zuleika Silva. Zuleika é diretora da Unimundo, holoterapeuta, pesquisadora, historiadora, escritora e também psicóloga. O papo vai rolar logo em seguida, depois do recado da Liberte-se, com a terapeuta holística Tatiana Madruga. Confere aí. Olá! O Momento Liberte de hoje vem trazendo a seguinte mensagem. Não deixe que as pessoas tirem o seu poder pessoal. Você pode, você consegue, você determina a sua conquista. Ninguém tem mais poder do que você. Você é dono de você mesmo. Você é dono da energia que emana. Não deixe que as pessoas apaguem a sua luz. Faça sempre o seu melhor e siga a sua vida leve, contente e feliz. A energia que você emana é a energia que retorna para você. Aproveite e agradeça, porque a energia da gratidão, essa é revigorante. Nos vemos por aí. Tons de Rosa, sempre com a chancela de Tatiana Beltrame, Odontologia Estética, porque, minha amiga, sorrir é um luxo. Eventos que são sucesso, gastronomia para encantar seus convidados, não tem outra opção, arte de fazer delícia. Magras, Praia de Belas, escolha sentir-se bela. Magras, mas da Praia de Belas. E imóvel é coisa séria. Se você quer comprar, locar, investir em imóveis da Zona Sul, Condota, especialista nessa área mágica de Porto Alegre. Eu queria que tu explicasse o que é holoterapia. Holoterapia. Holoterapia biodinâmica eu desenvolvi para poder auxiliar a pessoa no processo terapêutico. E por que holoterapia? Porque nós pensamos que nos conhecemos de maneira geral, mas há muito conhecimento que a gente ainda não tem. Então, essa relação
de você com você, essa relação de você com o universo. Isto a gente não tem lembrança. E dentro da holoterapia, nós fazemos uma análise em tudo. Se você é um todo, é preciso analisar os detalhes, e muitos detalhes que você não conhece. E acrescentamos também a espiritualidade. Então é conhecer a pessoa como um todo e ainda, vírgula, utilizando a espiritualidade. Isto, parapsiquismo, porque todos nós temos e dá para a gente utilizar para se conhecer com maior profundidade. Aí você realmente vai se entender como holo. Holo, tá aí uma dica. Doutora Zuleika, como a holoterapia entende o luto e a dor do luto? A holoterapia entende da seguinte forma: isto é natural, porém é um processo que para cada pessoa, dentro do entendimento dela, ou é mais sofrível ou não, depende da compreensão, depende de uma série de coisas. Muitas vezes não sabemos lidar com essas perdas, né? E mesmo que sabemos lidar, ainda dói. O que a holoterapia oferece? A holoterapia oferece uma terapia onde a pessoa vai até a nós, ou a gente vai até a ela, muitas vezes você precisa ir na casa da pessoa. Ela vai falar do sofrimento que está acontecendo, a gente vai procurar ajudar dentro desse processo, né, de compreensão, entendendo a dor, apresentando outras maneiras dela entender essa dor e fazer a autossuperação. Quer dizer que quando a pessoa está sofrida com a perda, a holoterapia funciona como um amparo. Sim, dando um apoio, dando um entendimento, dando um afeto. Naquele momento ela precisa de tudo isso, né? E muitas vezes também ela está prevendo aquela perda. Vamos dizer assim, que tem um ente dela querido que já está partindo, mas ela não se conforma. E isso é natural, né, doutora? E é natural, só que cada um lida à sua maneira. Aí, aonde entra a holoterapia? Com técnicas que ela possa entender que a vida não termina aqui, que a vida continua, entendeu? E que fica a saudade e os bons momentos. Sim, os bons momentos. Então, esse trabalho que nós fazemos, e eu... Na Unimundo. Na Unimundo que nós fazemos, eu particularmente fiz mais do que a equipe, né? Ajuda muito, muito mesmo. Por exemplo, recentemente que a gente fez, o pai da pessoa estava sofrendo e eu saindo fora do corpo, também tem isso, você trabalha com essa coisa do parapsiquismo, fazendo a leitura, fui esclarecendo, falando para ele o que ia acontecendo. E aí o resgate que foi feito, ele foi mais extensivo porque se falou dos entes queridos que estavam na outra dimensão e que estavam ajudando nesse resgate. Então, este filho teve um resgate maior com o pai e o pai com o filho. Aí que vem o holo todo, o além, a compreensão, né? Desta vida, pelo que eu entendi, e de outras vidas. Sim, e naquele momento que a pessoa está indo, ela também sofre por deixar os seus queridos, né? Sim. Então, as duas partes sofrem. Quem parte, sim, e quem fica. E tem casos que eu também fiz conversando com a pessoa que estava partindo. Eu acompanhei durante 6 meses, né? E acompanhei durante 6 meses. E foi assim, um agradecimento muito grande, tanto da parte dela, como da família, como da minha parte. E isso eu já faço há mais de 18 anos. Quase 2 décadas. Quase 2 décadas. Nós vamos fazer um brinde à vida e, se me permite, doutora Zuleika, a Unimundo, por tantas obras lindas que tem realizado na cidade de Porto Alegre e no mundo. O programa está encerrando por aqui, a Raquel já está fazendo o sinal e não poderia deixar de dizer, fica de olho no recadinho da Magras, Praia de Belas, o verão tá aí, depois não diga que eu não avisei. Com
a chegada do verão, começa aquele desespero na hora de pensar em colocar um biquíni, né? Mas não precisa se desesperar, ainda dá tempo de você conquistar a sua melhor versão para esse verão. Eu mesma já comecei a seguir algumas dicas e vou compartilhar com vocês. A primeira, beber mais água. É muito importante para o nosso organismo se manter hidratado. A segunda, desembrulhar menos alimentos industrializados e comer mais alimentos naturais. E a terceira dica, movimentar-se mais. Quando eu falo movimentar-se mais, você não precisa necessariamente ir para uma academia caso você não goste. Você pode fazer caminhadas na praça do seu bairro, por exemplo. Com isso, a sua saúde vai ficar melhor, a sua estética vai ficar melhor e vai também melhorar a sua mente. Você vai sentir um bem-estar. Gostaram das dicas? Querem saber mais? Nós, aqui da Magras Praia de Belas, pertinho do shopping, sempre temos as melhores dicas para vocês. Um beijo e até a próxima! Então, estamos de volta com pergunta e resposta, desta vez trazendo a palavra do advogado, doutor André Moura. Olá, Cris. É uma satisfação estar de volta aqui ao Pergunta e Resposta. A satisfação é nossa. E o senhor veio hoje recheado de dúvidas dos nossos telespectadores. Doutor, eu vou lhe falar um palavrão, ADI, que trata sobre multas por presunção. O que é isso? Na realidade, Cris, o Detran gaúcho, o Detran do Rio Grande do Sul, de 2015 para cá, é o único departamento estadual de trânsito do país que vem aplicando multa aos condutores, multas chamadas aqui virtuais. E o Instituto Jurídico de aplicação dessas multas virtuais é a presunção de culpa. Como a gente já até debateu em alguns programas atrás, deixa eu recapitular na prática o que é isso. O que é isso. O virtual? Nós temos duas situações. A primeira delas, imagina o senhor, a senhora que é avô ou avó e que resolveu comprar um carro para o seu neto. Então, um veículo, e você não é habilitado. Porque a legislação brasileira, ela não obriga na compra de um veículo automotor que a pessoa tenha carteira de habilitação. Quem conduz o veículo? Seu neto, devidamente habilitado, etc. e tal. E o veículo, o seu veículo, é flagrado por uma infração de percurso, a mais trivial, o excesso de velocidade. Então ele passou num equipamento eletrônico e foi medido, foi flagrado que ele estava em excesso de velocidade. Nada demais ali, 218,1, até 20% da máxima permitida. O que acontece? É emitido, pelo órgão do Estado, é emitida uma notificação para o proprietário do veículo. Para a vozinha. Para o vô ou avó. O que o legislador, o que o Código de Trânsito, a Lei Federal 9.513 de 97, prevê nessa hipótese? De que é uma faculdade do proprietário, não existe obrigação. É uma faculdade do proprietário indicar o condutor no prazo de 15 dias. Se o proprietário não fizer, o legislador previu isso, se o proprietário não apresentar o condutor, a multa originária é do proprietário. Quer dizer que ele tem que indicar quem estava dirigindo. É uma faculdade dele indicar. Sim. Se ele não indicar, o que diz a lei? A multa é do proprietário. Ah, mas esse proprietário, o avô, a avó, no exemplo que eu estou dando, ele não tem carteira. Bom, o legislador não previu isso. O legislador, até porque o avô ou a avó, como proprietário do veículo, vai ter que pagar a multa. E isso vem de hierarquia de normas. A lei ela é de 97 e ela foi escrita assim. Pois bem, o que a eficiência do nosso sistema está fazendo? Qual é o raciocínio que o sistema está fazendo? Está fazendo assim, ó. Vamos olhar essa autuação. 15 dias para apresentar condutor. Ah, não apresentou. Então o seu João, o avô do exemplo aqui, vamos chamá-lo de João. Então o João não apresentou condutor. Ah, eu estou vendo que o João não é habilitado. Então eu, Estado,
presumo que o João, que não é habilitado, não apresentou o condutor, era ele que estava dirigindo. E aí, administrativamente, emite uma nova autuação por dirigir sem ser habilitado. Chocou? Você se impactou? Vamos para o mais grave? Tem mais grave? Qual é o mais grave? Nos últimos dias eu até ouvi alguns veículos de comunicação aí declarando informações do Detran, dizendo que aumentou em muito o número de pessoas que estão dirigindo com a carteira irregular. Aumentou, e eu concordo, exatamente pelo caso que eu vou dizer agora. Toda essa situação que eu narrei, proprietário de veículo, mas pensem assim, agora não é o João, agora é o José. O José é habilitado e não vamos entrar no mérito de porquê, mas o José perdeu o direito de dirigir. Sim, ele está com a carteira suspensa, mas ele é proprietário do veículo. Então, no mesmo raciocínio, o veículo dele é flagrado em infração até de estacionamento, que poderia ser identificado quem estava dirigindo. Então, houve uma autuação pelas costas, a notificação vai para o proprietário José, o José não apresenta condutor, porque é uma faculdade dele. O que diz a lei? Que aquela multa originária é do José. O que faz o Estado do Rio Grande do Sul? Vai olhar de novo. O carro está em nome de José. O José está com a carteira suspensa. Então, eu, Estado, digo que presumo que quem está dirigindo é o José. Detalhe dessa multa, Cris. R$880. Quanto? Para R$880. Quase um salário mínimo. Para por aí? Não para por aí. Essa multa, por si só, ela gera o processo mais rigoroso e mais impactante na Lei 9.513 de 97, que é processo de cassação do direito de dirigir. 2 anos sem carteira, tendo que se habilitar como se nunca tivesse tido uma carteira de habilitação. Ainda que ele precise do carro, por exemplo, de forma profissional? Isso, e aí como professor de Direito Administrativo também, isso é uma questão de mérito, que ela é social, ela seria impactante, mas que o nosso tribunal e não os toma tribunais... conhecimento. Não, e os tribunais superiores já pacificaram também. Se você é motorista profissional, se conscientize e dirige corretamente, porque não vai poder alegar no tribunal que é um motorista profissional. Porque a resposta do Poder Judiciário vai vir assim, você é um motorista profissional? Então você tem que dar exemplo. Doutor André, nessa cadeia de notícias tristes que o senhor nos passou, o que resta para o cidadão fazer? Mas aí vem a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 2298, que foi pacificado, então, no STF, na Corte Máxima da aplicação da lei no nosso país, dizendo que todas as infrações fora do rol do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, aquelas que estão sobre a chancela, que elas foram criadas por resolução do Conselho Nacional de Trânsito, e o caso da aplicação da norma aqui no estado do Rio Grande do Sul é por força de resolução, a ADI 2998 veio dizer que é inconstitucional. Inconstitucional. Ainda temos um entrave aqui no estado, porque essa matéria de infração e de suspensão ou cassação do direito de dirigir, a competência originária é do Juizado Especial da Fazenda Pública. Se a competência originária é do Juizado Especial da Fazenda Pública, a segunda instância que equipara seu Tribunal de Justiça são as turmas recursais. Pois bem, as turmas recursais gaúchas, elas estão divididas. E elas julgaram... É um cenário complicado, doutor. Elas julgaram um incidente de uniformização aqui no tribunal, que foi proferido a decisão por maioria. O que significa isso? Significa que, na regra,
pela garantia da segurança jurídica. Esse é um termo que muita gente não gosta, que o operador de direito usa, porque lá vem o advogado falar em segurança jurídica. Nós vivemos numa democracia, não existe diferença dos princípios, mas se nós vamos dar aquele princípio norte da democracia, é o princípio da legalidade. E a legalidade, se ela é para mim, se ela é para ti, se ela é para você, ela é para o Estado também. Então, por isso que se fala em segurança jurídica. E com base na segurança jurídica, o que tem que ser respeitado? Uma maioria das turmas recursais ou uma decisão da mais alta corte, que é o STF no nosso país? Eu acho também que tem que servir, doutor André, como uma reflexão da sociedade, né? Que a gente sempre delega por um salvador da pátria para que as coisas se resolvam. Isso é uma coisa muito séria e que está presente no nosso dia a dia. Então, vou convidar as pessoas que estão nos assistindo que reflitam sobre isso e vamos lhe convidar para um próximo encontro para a gente evoluir um pouquinho sobre esse assunto tão pertinente no nosso dia. Sempre à disposição, Cris. É um prazer. Muito obrigado, doutor André. Até logo. Sempre muito esclarecedor os seus posicionamentos. Vamos encerrando então, pergunta e resposta, e até um próximo encontro, desejando a todos uma excelente semana.